Bom dia, pessoal. São quase 9 horas da manhã. Eu estou aqui para. Estamos num período aí de busca, de procura. Eu estou aqui para dar algumas direções e entendo que eu tenho uma palavra importante para essa manhã. Nós temos que lidar com alguns sentimentos, emoções básicas que podem azedar a nossa vida, a nossa existência, a partir do momento em que a gente não consegue administrá-las. Tem emoções básicas, o orgulho, o medo, a amargura, podem desencadear em uma série de outros sentimentos, outras repercussões na alma, que são como que efeitos colaterais de abraçar, de abrigar no seu coração determinados pensamentos que vão se traduzir em sentimentos, sentimentos que vão virar essas programações interiores. A maneira como você se sente está de acordo com a maneira como você pensa. Então, nós conseguimos entender o que você está pensando a partir do momento que a gente descobre como você está se sentindo. Então, os sentimentos não são inocentes nesse caso, porque nesse caso eles podem controlar a pessoa e provocar muitos danos, muitos prejuízos. A primeira emoção básica, que é mais do que uma emoção, é o princípio de todo mal, é o orgulho. O orgulho. O orgulho é o pecado original. Quando nós pensamos em Satanás, em Isaías 14, a descrição da sua queda, tu dizia no seu coração, subirei acima das estrelas dos céus. E lá estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o orgulho fez de Lúcifer Satanás. Entenda que Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. E esse anjo, esse querubim, se tornou um inimigo. A palavra Satanás quer dizer adversário. A verdade é que as pessoas se transformam, assim como Lúcifer. Eu estou no ministério há 30 anos. Há 36 anos, procurando agradar a Deus, servindo Jesus. E eu já vi muita gente abrigar coisas dentro do coração que mudaram a sua natureza. Essa mudança de natureza é crítica. Veja Caim. Caim é exortado. Teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele tinha um sentimento de inveja facciosa que se transformou num assassinato. Entenda que os fariseus, diz a Bíblia, entregaram Jesus por causa da inveja aos romanos. A inveja fez os fariseus matarem Jesus pelas mãos dos romanos. Eles não tinham a pena capital, senão eles tinham matado eles mesmos. Mas Jesus devia ser crucificado, não apedrejado. Maldito todo aquele que foi pendurado do madeiro. Esse era o plano da redenção. Veja que os irmãos de José venderam seu irmão por conta de inveja. A inveja é a vingança dos derrotados. Anote isso. É quando alguém que não conseguiu assumir um determinado padrão vai atacar aqueles que de alguma maneira conseguiram. Isso vem de várias formas, inclusive através da maledicência, a crítica. A crítica é uma maneira desonesta de se elogiar. Então, quando você vê um crítico, você está vendo alguém que naturalmente está dizendo que é melhor do que a pessoa criticada. Então, a primeira emoção básica é o orgulho. E o orgulho tem as suas ramificações. A jactância, a arrogância, a soberba,
todas elas com a sua significação, se sentir, se ver melhor, se pôr como alguém superior. Tudo isso é reflexo dessa interioridade cativa pela inferioridade. Na verdade, eu tenho um amigo que diz que a arrogância é sempre a ponta da outra vara do sentimento de inferioridade. Quando alguém se põe como superior, é porque se sente inferior. E o orgulho, ele não é sólido, né? Nenhuma dessas emoções são sólidas, né? Elas são emoções, e emoções é como um rio, né? É por isso que você não pode confiar nos seus sentimentos, não pode confiar nas suas emoções. Eu tenho muito medo de gente que vive por emoções, muito medo de pessoas que vivem por sentimentos. Elas são instáveis, incongruentes, elas não têm estabilidade para poder tomar decisões e afirmar, reafirmar e manter aquelas decisões. Por isso que Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Ou seja, nós não andamos por sentidos, nós andamos por convicções, por princípios. Então eu não sou romântico, e os piegas e os sentimentais vão reclamar de gente como eu, como outros, que não contemporizam com essa coisa da emoção. Eu sou determinado a cumprir um objetivo e eu estou pouco importando para aquilo que eu sinto ou para aquilo que os outros sentem, nesse sentido de que essas deformidades, deformações não podem controlar nossas atitudes e nos levar aos abismos, às escolhas erradas. Então nós precisamos reafirmar nossos pontos e seguir nosso sonho. E o orgulho é esse grande inimigo, que é essa emoção básica, a origem, o pecado original de Lúcifer, que o transformou no diabo, porque todo ser autocentrado, em si mesmado, é um diabo, né? O diabo é o orgulho é o diabo. E o orgulho não tem amigos, só tem cúmplices. É incrível como pessoas orgulhosas criam suas narrativas. Elas simplesmente são cativas das suas paixões, como Paulo disse, né? O Deus deles é o ventre. O Deus é o ventre. É quando as pessoas estão à busca de se satisfazer. Um narcisista é um orgulhoso inveterado, né? Vive para si, por si, para si, não tem nada mais importante do que ele mesmo. Então, dentro dessa coisa do orgulho, o egoísmo vai nascer disso, né? Paulo vai falar a Timóteo, nos últimos dias virão tempos difíceis porque os homens serão amantes de si mesmos, né? Amantes de si mesmos, egoístas, ensimesmados. Pessoas que vivem por si, para si, por meio de si. Gente que canta quão grande és tu na frente do espelho. Loucura isso, né, gente? A segunda emoção básica, né, do orgulho, eu estou falando da cobiça também, né? Tem essa coisa do poder, o orgulho e poder, da avareza, que já é uma ramificação também da cobiça, e que muda a natureza de qualquer profeta. Qualquer profeta em que o orgulho entrou e gerou a cobiça, vai mudar a natureza do seu propósito, da sua missão, do seu desígnio, da sua vocação. Então há muita gente que mudou de lado. E um profeta pode se tornar um bruxo por uma dessas razões: o orgulho e a cobiça. Existe um outro motivo que eu vou falar daqui a pouco. Mas há muitas pessoas que perdem o seu propósito porque deixam a cobiça os controlar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é ruim, o dinheiro não é mau, mas ele é neutro. Mas quando as pessoas fazem qualquer coisa por ele, enganam, mentem, dissimulam, falsificam, traem, essas pessoas se tornam escravas da cobiça.
E um dos mandamentos mais clássicos dos 10 é o não cobiçar, né? Está lá, não cobiçar a mulher, a propriedade, os bens do próximo. A natureza da visão política de esquerda é a cobiça. Como dizia o Churchill, que o socialismo é o evangelho da inveja. Então, as pessoas não têm o direito de ter o que elas têm, então vamos arrumar uma maneira de tirar o que elas têm e se apossar disso. Entenda que essas emoções, elas se entrelaçam, a cobiça com a inveja, com o orgulho, são primas irmãs, né? Elas caminham, trafegam na mesma frequência. E o efeito disso é bem dramático, né? A médio e longo prazo. A coisa é tão séria que Deus disse: eu resisto ao soberbo e dou graça aos humildes. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, né? A ruína. Então você não precisa ser muito esperto para saber que algumas pessoas vão se dar muito mal na vida. Como eu tenho dito, a colheita é obrigatória, né? Tanto para os bons como para os maus. E o orgulho é isso, é essa pose, né? Essa maneira de ficar tentando aparecer, ser ou parecer, eis a questão. Hoje Hamlet já não é mais ser, ou não ser. Então nós temos toda uma crise aí de imagem, de publicidade. E a internet está cheia disso, de gente posando, posando, posando. Eu não sei você, eu estou cansado disso. Estou cansado de pose, estou cansado de performance. Estou cansado da tentativa de mostrar, de apresentar. Tem gente com conteúdo, tem gente relevante, mas tem gente que só está ostentando. Isso é o contrário do espírito do Evangelho. E a gente deveria, como cristão, separar bem essas coisas e fazer ter um olhar crítico, e o crítico não é de desfazer ou destruir, mas de ficar fora dessas confusões. Porque tem gente interessada e tem gente interesseira. Gente interessada e gente interesseira. Gente que está ali, né, interessado no conteúdo, e tem pessoas que estão tentando parecer interessantes. Orgulho. Isso dá uma grande mensagem, né? Orgulho é uma coisa terrível. Diz que na Oracle tinha uma piada do Larry Ellison, uma piada maldosa. Qual é a diferença entre Larry Ellison e Deus? E o pessoal dos executivos da Oracle respondia: Deus não pensa ser Larry Ellison. Essa coisa do orgulho, ela é a essência da maldade, do diabo, de Satanás, das trevas, da escuridão. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Filho de Deus veio ao mundo, podia contar tanta vantagem, não é verdade? Não, ele não disse aquelas estrelas foi o que fiz, quer saber o que vai acontecer no ano 2024? Não. Ele não saiu dizendo que criou os anjos, que era o Todo-Poderoso no céu. Não contou nada disso para nós. Ele realmente veio como um cordeiro mudo, levado ao matadouro. O exemplo de humildade. Então, essa primeira emoção básica, fundamental da existência, que precisa ser bem administrada, é o orgulho. E quando você pensa que já lidou com isso, você já caiu. Porque a humildade é uma emoção muito elaborada. E quando você pensa que é humilde, você de fato não entendeu o que é ser humilde. E o que eu tenho visto ao longo dos anos e décadas é que o pior orgulhoso é o falso humilde.
o falso humilde é um hipócrita. E o orgulho é como mau hálito, né? As pessoas próximas sabem que você tem, mas elas não têm coragem de dizer para você. Existem graus, níveis, né? Existe muita incompreensão também sobre o que vem a ser orgulho. Às vezes você tem essa firmeza, essa convicção, essa autoestima, você fala com precisão e com autoridade, e as pessoas confundem, as pessoas inseguras vão chamar você de orgulhoso e de arrogante. Não, não, não. Isso aí é o medo, que é a segunda emoção básica que eu quero tratar hoje aqui. O medo, que está bem entrelaçado com todas essas outras coisas, inveja, cobiça e orgulho. Mas eu estou separando a nível didático, para criar aqui, pelo menos, uma maneira de dar um tom entendível, que você possa captar e aplicar na sua vida. O medo. O medo é o pior dos conselheiros. O medo cria tantos fantasmas, destrói tantas pessoas. Jack Hayford, da Igreja do Caminho, dizia: pobreza é o medo de não ter. Você já imaginou alguém que é rico, 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 muito rico e fica com medo de ficar pobre? Eu conheço gente assim, que briga por R$ 5 e ele não tem como morrer pobre. Um dia desse eu falei com um deles aqui, um dos caras mais ricos de Brasília. Falei para ele: se você quisesse, você não morria pobre. Você precisa investir seu dinheiro em alguma coisa que possa ajudar as pessoas, que possa dar a você um galardão do outro lado dessa vida. É incrível como a avareza tem essa natureza de ajuntar, 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 ajuntar. E Lucas capítulo 12, o anjo vai aparecer e diz: louco, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem serás? Então a avareza está bem ligada à questão do medo. Quando Jesus vai falar de Mamon, ele vai falar sobre ansiedade. Quando ele fala que você não pode servir a Deus e a Mamon, ele está falando sobre: não vos preocupeis com o dia do amanhã, porque amanhã trará os seus próprios cuidados. Então Jesus está falando sobre gente que antecipa o futuro e fica com medo do que vai vir e tenta criar o seu pé de meia. Isso acontece muito com pessoas que estão na meia-idade, que viram que não conseguiram muitas coisas na vida e começam a temer o futuro e fazer qualquer coisa para poder fundamentar a sua vida para não ficar velho sem recursos. Eu acho que é genuíno você se preparar e ter recursos para poder viver sua velhice. Mas esse medo, ele se torna avarento. Esse medo se torna infiel a pessoas que não são fiéis a Deus naquilo que ele preconiza sobre dízimos e ofertas por conta do medo. E o medo é o pior dos conselheiros. Então, você com medo de não casar, você vai aceitar um relacionamento estranho, vai aceitar a primeira pessoa que chegar ou vai se manter casado num relacionamento abusivo. Então, você precisa colocar as coisas em perspectiva. O medo, ele tem tantas ramificações, né? Estou falando de ansiedade, que é a antecipação do futuro, o medo de não ser aceito, que vem aí ligar o medo à rejeição, né? E a rejeição é uma frequência que cada pessoa que se sente rejeitada emite e faz com que as outras pessoas o rejeitem, porque a maneira como você se trata, você faz com que as pessoas tratem você. Então nós temos os dois extremos, né? Eu falei do orgulho, a pessoa que se põe por cima, e aquela pessoa que se põe por baixo, aquela pessoa que se sente inferior, né? Se sente sempre
aquém, um mendigo no palácio. Há três coisas que fazem a terra tremer, e uma delas é quando o escravo governa. Eu já tenho falado sobre a teoria dos pequenos poderes aqui, né? Quando alguém em posição de liderança tem uma autoestima frágil, isso faz a terra tremer. Alguém em qualquer posição de liderança que se torna um ditador, um déspota, um tirano. Todo déspota, todo tirano, todo ditador tem uma alma bem pequenininha, né? Quando Saul foi confrontado por Samuel, a seguinte frase desenhou a natureza do que estava acontecendo. Sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, Deus te fez rei. Sendo tu pequeno aos seus próprios olhos. Essa coisa de ser pequeno aos seus próprios olhos, essa natureza de quem se sente rejeitado e que entra dentro do ambiente já provocando a rejeição e sendo natural que ela vai ser rejeitada porque ela vai fazer isso acontecer, ela vai criar um caso contra as pessoas e não vai deixar ninguém chegar muito perto das suas feridas, porque ela tem muito medo de ser outra vez decepcionada, frustrada, rejeitada. A rejeição é um grande fardo, é um fardo muito pesado. E principalmente por aquelas pessoas que cresceram sem pai, sem mãe, onde o pai foi embora e deixou a criança, como diziam os portugueses, quando os franceses chegaram a ver navios, né? A ver navios. Então, estamos falando do medo, e a Bíblia trata do medo como trata do orgulho, com muita veemência. Há dezenas, centenas de citações bíblicas para falar contra o medo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meu dia. Não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então estamos falando do medo, que vai produzir necessariamente algumas ramificações, como a ansiedade, a antecipação do futuro, o sofrimento antes das coisas acontecerem. Então, o medo vai fazer as pessoas tomarem decisões precipitadas. O medo vai aconselhar a pessoa a falsificar um documento e a destruir a sua reputação. O medo vai fazer a pessoa se entregar sexualmente a uma pessoa que não honrou ela com seu nome e com a sua hombridade, a sua grandeza. Então, essa carência vai custar muito caro. Então, o medo é o contrário da fé. O medo é a fé no Deus errado, no reino errado. O medo é uma fé negativa. Se a fé é a certeza das coisas boas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos, o medo é essa antecipação, né, que cria todos esses fantasmas da vida. E esses fantasmas assombram e acabam, destroem relacionamentos, destroem pessoas, destroem empresas, destroem igrejas. O medo. Você deveria ter medo de ter medo. Não há nada a temer a não ser o próprio medo. Ele dizia, Goethe, seja ousado e forças poderosas o seguirão. O destino favorece os bravos. A coragem tem suas recompensas, enquanto o medo sempre consegue cumprir as suas expectativas. O medo consegue fazer com que os monstros... Eu conto essa história do Moby Dick, que foi um romance escrito contando do baleeiro Essex, que se chocou com um cachalote, e que eles, depois que foram para o bote salva-vidas, começaram a montar um plano para ser salvos ali no meio do mar. Estavam náufragos e eles não foram para o lugar mais perto, que estava no Tahiti, porque eles ouviram falar das histórias dos canibais que moravam ali e que comiam pessoas vivas. E eles não foram para um lugar muito mais distante, e no meio desse caminho eles se perderam e eles se comeram. A história de Moby Dick, né, do romance, é essa. Eles se tornaram canibais, eles temiam os canibais
e se tornaram os canibais. É incrível como as pessoas provocam, fazem acontecer aquilo que elas temem. Como Jó dizia, o que eu temia me sobreveio. O que eu temia me sobreveio. É Saul outra vez, que provoca um golpe de Estado em si mesmo, né? Ele temia o homem mais fiel, mais honesto, mais leal que ele podia ter, porque ele tinha ciúmes, né? Ele tinha ciúmes. E aí nós vemos outra ramificação do medo, do orgulho, então tudo muito interligado. E a terceira emoção básica que nós precisamos lidar é com a amargura. E a amargura é a falha de administrar a decepção, a frustração, a traição. É a falha de perdoar. Eu tenho um amigo que diz que se você não perdoar, você vai se rebelar. Se você falha em perdoar, você se rebela. E a rebelião é como o pecado da feitiçaria, né? A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Você começa a criar os seus mundos e manipular. E a amargura é isso, ela muda a natureza do profeta. Eu falei que a cobiça pode mudar a natureza do profeta e a amargura também. Você vai ver Balaão amando o prêmio da injustiça, mudando de lado. Era um chamado, designado como um profeta e que vai se tornar um bruxo por conta da cobiça, que está ligado ao medo, né? O medo de não ter, o medo de não prover, o medo de não ser sustentado, de não ser abençoado. Mas a amargura vai contaminar o coração dos que não lidaram com as ofensas. E eu tenho presenciado tanta gente. Alguns dos piores inimigos que nós temos na vida são essas pessoas que criaram uma expectativa, não viram essa expectativa cumprida e começaram a te odiar como inimigos gratuitos, criando narrativas contra você a partir de um sentimento de amargura. A amargura mudou o coração de Esaú. Esaú foi reprovado. E ele, pela reprovação, não achou lugar de arrependimento na sua alma. E a Bíblia vai falar em Hebreus que ele buscou, ainda com lágrimas, se arrepender. E um veneno nasceu dentro dele. Um veneno brotou de dentro dele para fora e mudou a sua essência. Senhoras e senhores, eu já vi muita gente mudar a essência. Gente com chamado, gente com ministério, profetas, pastores, líderes incríveis, que de repente um veneno nasceu dentro delas. A amargura. E Esaú é esse cara que vai ser o arquétipo desse amargor, desse azedume, desse ácido corrosivo que corrompe o interior das pessoas. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais. Vendo a natureza da amargura, ela não perturba só você, ela perturba o ambiente, ela perturba os próximos, ela perturba a família, ela perturba a igreja, ela perturba a sociedade. Uma pessoa amargurada é alguém que tem uma hemorragia, hemorragia da alma, algo que está sangrando, algo que não tem, que não se contém, é um veneno que se derrama onde chega. Então a amargura vai fazer com que Esaú gere uma descendência iníqua. Quando você vai às Escrituras, você vê a natureza, a essência, o arquétipo do mal em todas as nações apresentadas inimigas de Israel, chama-se os amalequitas. O amalequita é, por natureza, alguém que não venceu a frustração, que não venceu a decepção, que não venceu
a traição, a dor está ali sangrando, sangrando, e ele não conseguiu liberar o perdão e fechar o ciclo e passar adiante. Então o Amalequita, haverá guerra contra Amaleque em todas as gerações. Em todas as gerações haverá guerra. E eu hei de riscar de debaixo do céu a memória de Amaleque. Então Amaleque é a amargura. Esaú é o pai da descendência dos amargurados, os ressentidos. Muitos desses desigrejados que nós temos aí, eu tenho dito, onde tem carniça, tem urubu. Tem gente que não pode ver nada podre, que já vai ciscar, que já vai se alimentar. Tem gente que está atrás de confusão, atrás de alimentar as suas feridas, lamber as suas feridas no altar da autocomiseração, colocando a culpa, achando culpados. No fim das contas, todos nós somos responsáveis, não pelo que fizeram com a gente, mas com o que nós fizemos, com o que fizeram com a gente, como a gente administrou isso. E uma vítima, a natureza de um amargurado, de uma vítima, é sempre procurar um culpado por seus problemas. É sempre achar alguém que vai ser o responsável pela minha vida não ter dado certo. Senhoras e senhores, eu poderia estar em muitos outros lugares hoje, eu teria todas as razões para isso. Eu não cheguei aqui de paraquedas, eu tenho histórias tristes para contar, como todos vocês. E a diferença entre uma vítima e um vencedor é que a vítima está ali ainda remoendo, está ali ainda frustrada, decepcionada, achando motivos para continuar ali na força, no fosso, no buraco. Mas sinto dizer que a primeira lei do buraco é pare de cavar. Pare de cavar. É a primeira lei dos buracos. Um vencedor é alguém que cumpriu o ciclo, aprendeu a lição, entendeu o que aconteceu, se tornou pedagógico, razoável, conseguiu internalizar aquilo, perdoou as pessoas responsáveis. Isso não significa que eu vou dar a oportunidade dessas pessoas de me machucar outra vez, não. E seguiu adiante. Então eu estou falando aqui de emoções muito básicas. Eu falei do orgulho, o pecado original é o orgulho, a raiz de todo mal. E quando eu falo de pecado original, não estou falando do Jardim do Éden, estou falando de outro Éden, né? A Bíblia descreve desse outro Éden lá em Ezequiel 32, em Ezequiel 28, é a queda de Lúcifer, o medo e todas as ramificações que isso pode causar, como a ansiedade, a preocupação, que faz com que suas escolhas sejam péssimas a partir de um prisma, de uma visão equivocada, e você vai se mover a partir não de uma convicção, de uma fé, mas de uma insegurança. E isso vai trazer um fruto correspondente, um fruto que vem concomitante na mesma medida, na mesma proporção e na mesma qualidade da semente que foi plantada. E a amargura, que vai provocar iras, gritarias e gerar o ódio. Da amargura vem o ódio. E o ódio é a parte escura da alma, onde a gente vai ter esses pontos cegos. Como disse João, que quem odeia está em trevas. O que odeia o seu irmão está na escuridão. Então o ódio, isso não significa que eu não posso colocar Deus como juiz entre mim e uma pessoa que está me caluniando, me difamando e falando mal de mim. Isso não é ódio, isso é invocar a justiça de Deus sobre a situação, colocar Deus como juiz. Mas o ódio tem uma outra natureza, é ser consumido pelo desejo do mal contra aquela pessoa. É quando você vive para tentar se vingar, dar o troco e as forras. Eu termino falando de José, que teve todos esses sentimentos e emoções envolvidos na sua trama, na sua história, vendido pelos irmãos como escravo por conta da inveja.
Os irmãos não conseguiram baixar a sua bola o orgulho e reconhecer nele a liderança que ele tinha. Por favor, você tem que reconhecer o favor na vida das pessoas. É bater palma porque Deus está levantando alguém e esperar a sua vez. Esperar a sua vez porque ela vai chegar. E José vai ali na casa de Potifar, resiste o pecado, a tentação de dormir com a mulher do patrão e por conta disso vai para a cadeia. Ele podia ficar muito amarrado e preso pela amargura. Naquela cadeia podia se tornar um ressentido, um depressivo, caluniado, difamado, vendido como escravo. Resolveu fazer a coisa certa e deu tudo errado. Então ele chega no governo, se torna o líder da nação e nada disso está ali. Ele não é o escravo que governa. Ele chora até não ter mais lágrimas. Toda a casa de Faraó ouve o choro de José. O barulho era tão grande do seu choro que toda a casa de Faraó ouviu o seu choro. Ele lembrou das dores que passou ali, devia ter tido tornado claustrofóbico. Imagina um menino dentro daquele poço estreito. Ele sofreu horrores. E ele podia viver com medo, ele podia ser amargo, mas ele foi um líder incrível, porque ele resolveu perdoar seus irmãos. E quando seus irmãos o procuraram, com medo agora, porque Jacó tinha morrido, e Jacó era a única pessoa que na cabeça deles impedia José de dar o troco para aqueles irmãos que tinham vendido, José se levanta e diz: porventura estou eu no lugar de Deus, porque o mal que vocês intentaste contra mim, Deus o tornou em bem, como hoje o vedes. Deus me mandou à frente de vocês para salvar vocês, salvar o mundo. Há um plano nas minhas dores, há um plano nas minhas feridas, há um plano nas minhas tragédias pessoais, há um plano em tudo isso que está me ocorrendo. E cada coisa ruim pode cooperar para o bem daqueles que se conectam à frequência da vontade de Deus, daqueles que se conectam na frequência do amor de Deus. Então você vai encontrar as bênçãos escondidas, disfarçadas por detrás dos problemas. Então José vai invocar a soberania. Ele vai invocar o plano redentivo. Ele vai dizer: Deus me mandou à frente de vocês para salvar o mundo. E a propósito, o que vocês quiseram fazer contra mim, Deus tornou em bem. Como hoje vocês veem. E Pai, eu quero viver para poder testemunhar que cada pessoa vai ver que o mal que eles tentaram contra nós se tornou em bem. Se tornou em bem. Toda ofensa, todo ultraje, toda difamação, toda mentira, toda traição, toda calúnia, toda inverdade, todo acharque, todo ataque, toda lamúria e reclamação, toda conspiração, toda articulação com chavos, tudo isso hoje torna em bem, em favor de mim, em favor de teus filhos, em favor da tua igreja, em favor da comunidade das nações, em favor do Brasil, em favor das nações. Faz cada coisa cooperar para o bem. Para o bem. Articula, liga os pontos. Cria esse grande plano cósmico. Libera, Senhor, teus anjos e desenrola os teus projetos, os teus grandes planos, maiores planos sobre nós. Obrigado. Obrigado porque cada palavra e sentença contra nós não prosperará.
e toda língua que ousa contra nós em juízo, nós condenamos em nome de Jesus. Porque essa é a nossa herança e esse é o nosso direito que do Senhor procede. Enquanto isso, nos ajuda a lidar com orgulho, nos dá essa capa de verdadeira humildade, nos ajuda a ser aconselhados pela fé, pela coragem, pela ousadia e não pelo medo e a ansiedade. E a lidar com a ofensa, trazendo perdão e cura para nossos relacionamentos. É a minha oração nessa manhã por nós todos, em nome de Jesus. Bom dia para vocês, que bom começar o dia com vocês. A live vai ficar salva. E eu peço a você que faça o seguinte: que divulgue essa live, que você comente aí embaixo, quando eu salvar agora dentro de 2, 3 minutos, deixe um joinha aí, comente, porque isso dá maior visibilidade a essa live. Se você acredita que alguém precisa ouvir essa mensagem, manda o link para a pessoa, vai ser realmente incrível que outras pessoas possam assisti-la. Deus abençoe vocês, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos. Até logo.